Boa noite, boa noite. Vamos lá? Estudo da Bíblia agora? Ontem eu falei que eu iria começar hoje uma nova série, só que eu vou fazer o seguinte: vou deixar essa série para o próximo ano. Hoje, o último programa do ano, nós vamos fazer uma mensagem com esse título aí, Olhar para Jesus. Hoje o programa com o pastor Gilson Brito traz esse tema. Que tal você olhar para a cruz de Cristo nesse momento? E deixar com que Jesus faça parte da sua vida. Coração FM 104.9. Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Amém. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. É bom, sempre muito bom ter a sua companhia aqui no programa A Voz da Profecia. Nós vamos meditar um pouquinho hoje na Palavra do Senhor, Carta aos Hebreus, capítulo 12, e compartilho com você os versos 2 e 3. Está escrito assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Palavra do Senhor, palavra de Deus para você e para mim. Como eu amo este conselho, quando a palavra de Deus diz assim: olhando firmemente para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Significa que o Cristo bendito que iniciou a sua obra em nosso coração, atraindo-nos para ele, esse mesmo Cristo há de completá-la, porque ele é o autor e consumador da fé. Jesus é o primeiro e o último. Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Jesus Cristo é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. A palavra de Deus diz: olhe firmemente para Jesus. Amém. Jesus que é a rocha da nossa salvação. Glória Jesus que é a brilhante estrela da manhã. Esse Cristo que é a rosa de Saron, o lírio do vale, o desejado de todas as nações. Esse Cristo maravilhoso que é a pedra, rejeitada pelos construtores, mas que Deus colocou como pedra angular. Olhe para Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Olhe para Jesus, aquele que é o bom pastor, mas também é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Olhe firmemente para Jesus. Verdade. A ideia de que, na medida em que nós olhamos para Jesus, nós venceremos como Jesus venceu. O Cristo bendito que esteve morto, porém vive pelos
séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Olhe para Jesus, porque Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. O chamado de Deus nessa hora para você, você que está me ouvindo, esteja você onde estiver, o chamado é este: olhe firmemente para Jesus. Esse Cristo bendito que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Esse Cristo maravilhoso que deixou o céu, suas glórias, suas honras, e veio a este mundo, esse vale de tristeza e morte. Sim. Esse Cristo que andou no meio do caos e finalmente deu a sua vida por você e por mim. Olhe para Jesus, que em troca das alegrias que lhe estavam propostas, suportou a cruz, desprezou a afronta, mas hoje ele está sentado à direita do trono de Deus. Sim. Porque ele morreu e ressuscitou. Intercede por nós no santuário celestial e voltará para nos buscar. Se você e eu seguirmos o Senhor Jesus Cristo e o amarmos de todo o nosso coração, então certamente teremos vitória em Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas observe o texto quando diz assim: olhando firmemente para Jesus. Exato. O chamado não é para a gente dar uma olhadinha ou outra casual. O chamado é para que nós olhemos firmemente. Sim. Que nós firmemos o nosso olhar nele, porque é dele que vem o poder, é dele que vem a vitória, é nele que está a nossa segurança e a nossa salvação. Por isso está escrito: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Ao vermos os fardos que ele suportou, os nossos parecem leves, por tudo que Jesus passou em nosso lugar. Sem dúvida que é mantendo o contato ininterrupto com Cristo, a fonte do poder, que nós também receberemos poder, seremos fortalecidos e alcançaremos a vitória plena e definitiva. Que Deus te abençoe. Que cada dia mais o Espírito do Senhor renove suas esperanças e sua firme determinação de seguir olhando para Jesus, de não se afastar dele. Por isso que está escrito: considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Quantas vezes o Senhor Jesus Cristo foi incompreendido, até desprezado e hostilizado, mas a despeito disso, ele permaneceu firme e cumpriu a sua missão até a vitória completa. Que a inspiração do exemplo do nosso Senhor mova você para frente e para a vitória. Mas para isso, lembre-se, olhe firmemente para Jesus. A cruz se ergueu no Calvário. Amém. E lá levantaram o Cordeiro de Deus. O mundo e o céu contemplaram Jesus padecendo por pecados meus, porque indefeso ele ali ficou, e a culpa do mundo em si suportou. E enquanto chorava, enquanto temos que olhar para Jesus e assim manter os olhos fixos nele. Essa é a questão. Quando nós perdemos o foco que é Cristo, caímos e temos que olhar para ele. É interessante que
Quando nós, como cristãos, olhamos para o mundo, olhamos para trás, nos sentimos atraídos para as coisas do mundo. Mas devemos, assim, olhar para Jesus para nos sentir atraídos por Ele. Quando você observa muito algo que você gosta, você se sente atraído por aquilo. E aí então, quando você passa mais a olhar para Jesus, você deve também sentir-se atraído por Ele. Se você que está me vendo é uma pessoa que está namorando, está gostando de alguém, ou também é casada, quando você teve ali o primeiro contato com aquela pessoa que está ao seu lado hoje, ou você pode estar observando alguém, o que acontece? Quando você vê aquela pessoa, você começa a pensar algumas coisas, como seria bom eu estar com aquela pessoa, como seria bom eu me relacionar com ela, não é assim? Então, com Jesus é a mesma coisa, você deve olhar para Jesus para você manter o relacionamento firme com Ele. Então, você não pode olhar para um lado e para o outro. E aqui eu cito o exemplo do apóstolo Pedro. Lembra? Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Vamos abrir bastante a Bíblia hoje. E no capítulo 14, nós encontramos a história do apóstolo Pedro. Aqui fala que Pedro, ele andou por cima das águas, conforme Jesus estava andando. E enquanto ele tinha um olhar fixo em Jesus, ele estava indo bem. Mas só bastou ele olhar para o lado e sentir a força do vento que ele começou a afundar. Então, eu vou dizer uma coisa que eu falei no início do programa aqui para o pessoal que está em casa. Quando você olha para você mesmo, você não vê como você se salvar. Mas quando você olha para Jesus, você não vê como você se perder. Então, não olhe para você, porque dentro de você só existe pecado, sofrimento, problemas. Você é um ser humano dependente de Deus. Olha para a cruz, como diz a música. Olha para Jesus. Ele está chamando você. Deixa Ele fazer parte da sua vida, do seu coração. E você será uma pessoa plenamente feliz. Creia. Deus tem planos para você. Temos que concluir esse ano olhando para Jesus e começar o ano que vem olhando para Jesus também, porque Ele fará grandes coisas por você. Maravilhoso Tu és, Senhor, por isso nós Te glorificamos hoje, e o desejo do nosso coração é Te glorificarmos por toda a eternidade. Amém. Louvamos-Te por Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, aquele que deixou suas glórias e veio viver entre nós por amor a nós. Louvamos-Te pela morte de Cristo em nosso lugar, pela ressurreição gloriosa do nosso Salvador, e pela certeza de que hoje Ele intercede e logo, logo virá para nos buscar.
Estamos nas tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos a olharmos firmemente para Jesus. É nesse nome sublime que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora está chegando a hora de conversar com o público que está em casa. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora vamos. Nove 21 104,9. Coração FM 104,9. Você ouviu aí a Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito. Hoje eu coloquei um outro tema, um tema muito interessante, olhar para Jesus. E na próxima semana nós vamos iniciar a série do pecado à santidade. Muito boa também. O texto em evidência é Romanos 12. Hebreus 12, é porque tem Romanos 12 também, viu? Mas Hebreus 12 diz assim, 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamo-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz e não fazendo caso de ignomínia, e está assentado hoje à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando a vossa alma. Veja, aqui está falando, que nós devemos olhar para Jesus, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz assim, portanto também nós, visto que temos grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Esse é o problema. O pecado, ele faz isso com a gente. Ele nos tenta o tempo todo. Corramos com perseverança. O que é isso? Perseverança é você ir sempre, ou seja, não desistir. Perseverar e não desistir. Então você deve perseverar. E o texto diz o seguinte, que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Cristo, ele suportou a cruz em nosso lugar, em nosso favor. Ele morreu para nos salvar. Então, ele não pensou em si mesmo naquele momento, mas ele pensou na nossa salvação. Ele pensou em mim e em você. Agora, eu quero voltar a ler com você aquele texto que eu li lá no início do programa. Quero que você abra a Bíblia comigo no livro de Números, no capítulo 21. Vamos ler aquele texto e o seu contexto? Abra comigo Números capítulo 21. Você que tem sua Bíblia aí, só para a gente ler e entender o que Paulo está falando. Olha só, aqui em Números capítulo 21, conta a história, do povo de Israel
que estava chegando perto da terra de Canaã. E aqui diz que, olha só, o capítulo 21 está bem aqui. Aqui, a partir do verso 4, diz o seguinte: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Olha o povo se tornou impaciente, o povo começou a reclamar. O povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Eles começaram a dizer: olha, mas por que Deus nos tirou do Egito? Lá nós tínhamos comida, lá nós tínhamos água para beber, e Ele nos tirou de lá e nos trouxe para esse deserto onde não há pão, e o pão que há é um pão horrível, em outras palavras. Aí então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Olha, o povo de Israel chegou num deserto de serpentes abrasadoras, e aí então eles começaram a reclamar de Deus. Então o Senhor falou: então eu vou retirar a minha proteção nesse caso, porque era a proteção de Deus que garantia a vitória daquele povo sobre aquelas serpentes. Aquelas serpentes estavam escondidas no deserto. E aí então, quando o Senhor retira a sua proteção, no caso, aí então o que acontece? O povo de Israel fica à mercê daquelas serpentes. E as serpentes, elas começam a picar o povo de Israel. Por isso diz o texto: enviou o Senhor Deus as serpentes. Então o fato é que as serpentes começaram a morder o povo. E veio a Moisés o povo e disse: havemos pecado porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor para que tire de nós as serpentes. E então disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs numa haste, sendo mordido alguém por algumas serpentes, e olhava para a serpente de bronze e sarava. Então, Deus falou: Moisés, faz uma serpente de bronze e coloque aí numa haste. Todo aquele que no arraial for mordido pela serpente, por alguma serpente, deve assim olhar para essa serpente de bronze e ficará curado. Então, veja que isso aqui é um texto simbólico. No caso, Deus está ensinando uma lição para o povo de Israel. Não que aquela serpente tinha o poder em si para curar aquele povo, mas era aqui um simbolismo do que aconteceria posteriormente. Olha só, no livro de João, no capítulo 3, nós encontramos a seguinte declaração. João, capítulo 3, verso 14 em diante, diz assim, aqui, e do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Você viu a declaração de Jesus para Nicodemos? Assim como Moisés levantou a serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para ela, no caso, ficaria curado, o Filho do Homem também será levantado, e todo aquele que olhar para o Filho do Homem também será salvo, será curado, será restaurado do pecado. E aí agora você entende o que Paulo escreveu, né? Corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Que assim como no passado aquele povo olhou para a serpente e ficou curado, e hoje você precisa olhar para Jesus e ser completamente restaurado também. Sua vida será completamente assim transformada. Agora existe também um outro episódio aqui na Bíblia, onde o olhar para Jesus também é o importante. Aqui no capítulo 14 de Mateus, se você quiser me acompanhar na Bíblia aí, Mateus capítulo 14, fala que Jesus multiplicou os pães e os peixes. E Jesus ele subiu no monte para orar, enquanto os discípulos tomaram o barco para atravessar o lago. O fato é que na quarta vigília da noite, a Bíblia diz que estava ali uma tempestade muito forte, tomando o barco e quase afogando aqueles discípulos ali também, né? Ia acontecer quase um naufrágio ali, mas o fato é que no meio daquela tempestade muito forte, vem Jesus andando por cima da água. É o que diz Mateus capítulo 14, verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tiveram medo e gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, agora presta atenção, ó. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas reparando ele, porém, na força do vento, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E estendendo Jesus a mão, prontamente tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo para o barco, ambos, cessou o vento, e os que estavam com ele o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Pedro teve muita fé para fazer isso aqui, porque olha só, ele vê Jesus andando por cima das águas, e ele vai e pede: Senhor, se és tu que estás aí, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus ele fala: então venha, Pedro. Pedro foi ter com Jesus andando sobre as águas, e o interessante é que ele andou, né, por sobre as águas. Mas a Bíblia diz que, reparando ele na força do vento, começou a afundar e a submergir. A partir do momento que Pedro ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar na vida. Você vê, ó, duas histórias na Bíblia assim interessantes. Uma delas, o povo blasfemando de Deus e começou a ter ali esse problema das serpentes abrasadoras, pelo fato de a própria Bíblia ter dito que o Senhor havia enviado aquelas serpentes, ou seja, eles estavam no deserto de serpentes abrasadoras, mas a proteção de Deus não permitia que aquelas serpentes tocassem ou aparecessem para ferir o seu povo. Mas a partir do momento que eles começaram a reclamar de Deus, Deus disse: então tá, não querem minha proteção, então vou respeitar vocês. E as serpentes apareceram, começaram a morder. E Deus falou com Moisés: olha, Moisés, faz a serpente de bronze e coloca na haste, e aquele que olhar para a serpente será curado. Não havia poder naquela serpente ali, mas era uma lição para aquele povo, que um dia a humanidade seria restaurada, seria salva pelo sacrifício feito um dia na cruz do Calvário. Agora aqui nós temos um outro exemplo também de um homem que teve fé. Ele acreditou em Jesus, ele até foi ter com Jesus, mas
ele em algum momento fraquejou, ele deixou de olhar para Jesus. Eu estou falando agora para esses dois grupos de pessoas. O primeiro que reclama de Deus, reclama da vida. Vem as provações e assim faz com que a pessoa entenda que Deus existe, que em Jesus há salvação, que só olhando para Cristo é que seremos salvos. O outro grupo de pessoas são pessoas que são religiosas, até carregam a Bíblia, professam crer em Deus, são pessoas que oram, mas que em algum momento da vida deixam de vigiar e acabam deixando de olhar para Cristo e começam a submergir, a cair na fé. Deus hoje está deixando um recado para esses dois grupos de pessoas. Você está em um desses dois grupos. Ou você está oscilando na fé, ou você está passando por uma provação e precisando entender que Jesus, ele quer que você olhe para ele, para você ser curado, para que você obtenha a vitória. Eu sei que Deus ele tem algo para você nesse momento. Quero orar por você nesse momento e assim encerrar o programa de hoje. Que você possa ser restaurado por Jesus e salvo por Ele também nesse momento. Ore comigo, mais uma vez. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado, Deus, pela restauração que nos é dada por meio de Cristo. Eu oro com esta pessoa que me ouve nesse momento, que ela seja completamente transformada. Talvez ela esteja oscilando na fé, como foi o apóstolo Pedro, mas Deus, eu sei que o Senhor tem um plano para a sua vida espiritual, para a sua vida sentimental também. Toma, Senhor, a vida dessa pessoa nas suas mãos. Cuida dela, lhe dá a paz que ela tanto precisa, lhe dá fé, lhe dá força, lhe dá ânimo e faz a tua obra de restauração, em nome de Jesus. Amém. Que possamos assim confiar no poder de Deus que pode restaurar nossa vida mais uma vez. E eu agradeço a você pela audiência. Que Deus abençoe a sua vida e assim que o Espírito Santo continue trabalhando no seu coração. Eu vou encerrando a live por aqui também. Que Deus continue trabalhando na sua vida, no seu coração e que a graça de Deus esteja com você. Não deixe de olhar para Jesus.